O que se passa, Anthony? Vejo-te pensativo. Bem, eu estava a refletir sobre todas as coisas que me ensinaste, tudo o que me contaste sobre a fotografia e surgiu-me uma outra pergunta. Por que é que se fotografa? Repara, é uma pergunta a que muitos procuram dar uma resposta. Pensa que até mesmo um fotógrafo, Robert Adams, escreveu um livro chamado Porquê é que as pessoas fotografam? Mas não existe uma única resposta para essa questão. Muitas fotografam por instinto natural, outros por diversão. Eu acredito que, na base, no entanto, há o facto de a fotografia fazer recordar. Realmente tens razão, utilizo muito as fotografias para recordar as férias, os acontecimentos, os amigos. Sim, este é um dos papéis importantes da fotografia, o de gravar na memória, mas não é o único. A fotografia tem outras funções. Tipo ser uma expressão da sensibilidade pessoal do fotógrafo. A fotografia não é apenas documento, mas pode ser também uma forma de exteriorizar a própria visão da realidade. Então é uma forma de arte. Como a Exatamente. pintura, por exemplo. Não propriamente como a pintura, porque repara, o pintor ou o escultor podem reproduzir uma cena ou fazer uma escultura sem que tenham necessariamente essa ligação direta com a realidade, que, pelo contrário, é necessário para o fotógrafo. Uma fotografia surge sempre de uma cena realmente ocorrida e na qual o fotógrafo estava presente naquele momento. Na pintura, isto muitas vezes não ocorre porque o artista também pode pintar uma cena que não aconteceu ou que tenha ouvido dizer, que ele tenha imaginado. Apesar de algumas correntes de pintura terem tentado abreviar esta distância entre o sujeito e a sua representação no quadro, como fizeram os impressionistas, geralmente a interpretação por parte do artista continua a ser superior na pintura com relação à fotografia, precisamente porque não existe esta ligação estreita obrigatória com a realidade. Assim, se a relação entre a realidade e a fotografia é de tal forma próxima, qual é a margem de criatividade que posso ter como fotógrafo? Há essa ligação com a realidade. No entanto, o fotógrafo é quem escolhe como representar esta realidade e pode fazê-lo usando os meios a que a fotografia lhe coloca à disposição. Entretanto, ao optar por determinados temas em detrimento de outros, já existe aqui uma interpretação subjetiva e depois, ao escolher o tipo de enquadramento utilizado ou utilizando os recursos que a técnica coloca à disposição, como tempos longos ou planos variados de focagem e o nível de focagem, também a própria escolha entre as cores preto e branco é, do mesmo modo, uma escolha subjetiva do fotógrafo. E, além disso, o papel de recordação que tem a fotografia não é algo de todo objetivo. Sim, mas o que queres dizer? Porque, segundo penso, a realidade pode ser modificada. Com efeito, a fotografia pode modificar a realidade. Pensa no retoque fotográfico que já existia com a fotografia analógica. Não é praticado apenas na digital. É um pouco o que ocorre também no vídeo, onde com os cortes e as montagens pode-se transmitir uma sensação em vez de outra. Depois, porém, a realidade que é representada numa fotografia pode também ser parcial. Não necessariamente toda a realidade, se ninguém foi testemunha do que realmente aconteceu. Pensa, por exemplo, nas discussões que ainda perduram sobre a foto do miliciano de Robert Capa. Ainda hoje não se sabe se aquela cena aconteceu realmente ou se foi construída com um modelo que se prestou à mesma. Assim, em suma, é preciso entender se a realidade realmente é aquela ou se apenas é a representação transmitida pela fotografia. Muitas vezes a legenda pode mudar a interpretação que é dada a uma imagem. Sim, certo. Assim estamos a falar sobre a modificação da imagem, não da própria realidade. Estamos a falar da modificação de uma imagem. Sabes que a realidade muitas vezes pode ser construída artificialmente para transmitir uma imagem fotográfica. Certo, então estás a dizer-me que não se deve confiar em nada. Não, isso é talvez um pouco excessivo, mesmo que a fotografia tenha na recordação um dos papéis mais importantes, como já disse antes. Nem tudo é seguramente fiel à realidade, mas se fizer uma viagem e se trouxer para casa fotografias, de certeza que estas serão um repositório interessante das tuas recordações e das emoções que viveste. É importante tentar fotografar também para lembrar esses momentos. Estás a dizer-me que não é errado, por exemplo, quando estou de férias, fotografar os monumentos mais famosos. Não, deves ter o cuidado de procurar os teus próprios objetos. Não tens necessariamente de fotografar o que é mais famoso ou o que todos fotografam. Deves ter um olhar atento e procurar os objetos que te transmitam emoções e tentar relatá-las nas tuas fotografias. Procura também circundar o objeto, porque muitas vezes não deves reproduzir os enquadramentos mais comuns ou a foto que já viste, mas deves ter a tua visão pessoal. E por isso, não importa que um objeto só tenha interesse e te satisfaça apenas a ti. O importante é que proporcione emoções dignas de serem representadas na fotografia. Sim, mas todo este discurso faz-me pensar que a fotografia está verdadeiramente ligada ao passado e diz pouco respeito ao futuro. Não, pelo contrário, a fotografia está ligada ao passado, mas também se debruça sobre o presente e o futuro.
Pensa nas grandes investigações jornalísticas que, através de uma reportagem, podem denunciar os efeitos da ação humana ou os efeitos de uma guerra. E pensa o mesmo em relação às fotografias de moda ou de algumas campanhas publicitárias que procuram, através das suas imagens, sugerir uma proposta de cânones estilísticos e estéticos que talvez venham a ser seguidos pela sociedade nos anos vindouros. Anthony, não precisas necessariamente fotografar acontecimentos extraordinários. Muitos fotógrafos nas suas carreiras fotografaram o cotidiano, as coisas normais. Pode-se também fazer belas fotos fotografando um corte de luz particular, a fachada de um edifício. Resumindo, é importante ter sempre à mão a máquina fotográfica e estar pronto para aproveitar cada momento. Não é necessariamente preciso estar perante acontecimentos históricos, mas podem surgir boas fotografias em qualquer ocasião. De facto, agora dá-me vontade de sair de imediato para fotografar tudo. Até as coisas mais normais, mais banais, só para ver se consigo fazer alguma coisa mesmo só minha. Sim, certo, mas sem exagerar em fotografar tudo. Até as coisas mais banais, apesar de, no começo, como procedimento, poderes fazer isso. Fotografar o mais possível, até porque depois, no que diz respeito às tuas fotografias, pouco a pouco começarás a ter uma abordagem diferente com os objetos e passarás a selecionar um pouco mais. Vai servir para observares novamente as fotografias para selecionar e afinar um pouco o teu olhar. Então tenho que te fazer uma pergunta obrigatória. Como se faz para afinar o olhar? Bem, acima de tudo, não ter medo de errar. Dispara o máximo possível. Como já disse antes, leva sempre contigo a tua máquina fotográfica e sempre que um objeto te interessar, fotografa-o. E depois aprenda a observar as tuas imagens. De todas essas imagens começas a compreender as que funcionam e as que não, de forma que possas aprender com os teus erros. Procura um aperfeiçoamento técnico que te possa permitir também atuar de forma mais espontânea e imediata quando te encontrares para o alvo. Mas, sobretudo, a etapa mais difícil quando se está a começar é aprender a ver fotograficamente, ou seja, a perceber-te que aquilo que a nossa máquina fotográfica vê e é capaz de reproduzir não é tudo aquilo que atrai no momento em que um objeto chama a nossa atenção. Muitas vezes concentramos muito num objeto e não nos damos conta que existem outros elementos perturbadores que inevitavelmente vão interferir na imagem. Assim, aprenda a fazer esta seleção mental antes de pressionar o botão e com o tempo começarás também a avaliar todos os outros elementos que naquele momento não te despertam muita atenção, mas que depois interferem na imagem quando for impressa em papel. Portanto, dispara muito e começa a ser muito mais seletivo nos teus disparos, a eliminar os elementos supérfluos e em concentrar-te apenas no alvo, procurando transmiti-lo para as tuas imagens na sua essência, evitando assim tudo o que está em volta e que poderá interferir nas imagens fotográficas. Posso apenas esperar que tenhas razão. Bem, considera que estamos apenas no início de um percurso. Não se aprende tudo num dia, mas gradualmente irás acumular todos os conhecimentos e meios para alcançar bons resultados. Então, antes de mais nada, obrigado, porque acho muito interessante a tua abordagem à fotografia. Agora vou sair e começar a disparar, disparar, disparar. Sim, vai, e considera que todos os aspectos de que falámos hoje dizem respeito exclusivamente ao aspecto emocional e criativo que tens com o objeto. Sobre os instrumentos técnicos falaremos na próxima lição e depois, após termos iniciado este percurso, começaremos também a ter os instrumentos para uma abordagem mais consciente do ponto de vista técnico e as tuas imagens certamente ficarão bem melhores. Bem, não vejo a hora.